Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Meus amados irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Meu muito obrigado. Queridos irmãos e minhas irmãs, para algumas pessoas, ter os pés na calçada da fama é tudo o que eles querem. Outros, ser conhecido mundialmente é tudo o que eles pretendem. Para outros, possuir, desfrutar do melhor carro, da melhor casa, deitar na melhor cama, vestir a melhor roupa, é tudo o que eles querem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero vos dizer, nesta oportunidade, nesse momento, que nada disso interessa, nada disso importa. Se o ser humano não tiver caráter, não tiver um bom testemunho. Se a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, desfrutar de tudo isso, e não tiver um bom testemunho, não tiver um bom caráter, não tiver uma boa postura, nada disso adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero lhe falar da vida de um homem que nunca desfrutou destas maravilhas. Este homem, louvado seja o nome do Senhor, nunca teve os pés na calçada da fama. Este homem não foi conhecido mundialmente. Este homem, meus irmãos, ele nunca desfrutou do melhor carro, da melhor casa, não dormiu na melhor cama, não vestiu uma roupa da melhor marca, da melhor grife, não, senhores. Esse homem nunca foi em um restaurante de alta posição social, nunca esse homem frequentou, louvado seja Deus, mas que o céu testemunhou da vida deste homem. Será, eu lhe faço uma pergunta, será que hoje o céu tem orgulho de nós como cristãos? Será que hoje o céu tem o mesmo prazer de dar testemunho de nós, como deu testemunho desse homem? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Lucivaldo, e quem é esse homem? Eu quero lhe falar da vida de um profeta que não nasceu em um berço de ouro. Este profeta, louvado seja o nome do Senhor, ele não foi conhecido mundialmente. Este profeta nunca teve os pés na calçada da fama, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Este profeta nunca desfrutou do melhor carro, da melhor casa, não deitou na melhor cama. Mas este profeta, quem testemunhou a respeito dele não foi Elias, não foi Moisés. Não, senhores. Quem testemunhou da vida deste profeta foi o próprio Jesus. Louvado seja Deus. Que testemunho, que privilégio teve este homem diante do Senhor.
a ponto do Senhor testemunhar a respeito dele. Estou falando para você de João. Louvado seja o nome do Senhor. João nunca estudou em uma grande faculdade. Não, senhores. Jesus testemunha da vida de João, mostra que mesmo sem João desfrutar de tudo isso, mesmo que João nunca deitou na melhor cama, nunca possuiu o melhor carro, não foi conhecido mundialmente, mas Jesus dá testemunho de João. Louvado seja Deus. E aí é que eu, mais uma vez, lhe faço esta pergunta. Será que hoje o céu, diante da nossa postura, diante da nossa conduta, das nossas decisões, no meio da sociedade, será que o céu tem testemunho, tem prazer, melhor dizendo, de dar testemunho da minha e da sua crença, lhe apresentar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem que tem compromisso com Deus? Será que o céu tem prazer, louvado seja o nome do Senhor, e nos apresentar para a sociedade, para as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, como homem e mulher de Deus? Será que o céu tem orgulho de nos apresentar? Louvado seja o nome do Senhor. Porque João recebeu do Senhor, ele não recebeu de nenhum apóstolo, não, senhores, de nenhum discípulo de Jesus. João recebeu o privilégio, João recebeu o aplauso, a admiração, louvado seja o nome do Senhor, o testemunho do próprio Jesus. E está escrito na sua palavra. E nós vamos ler neste momento. Eu peço a você que, por gentileza, por bondade, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, o verso de número 28. Olha o que nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Eu vos digo, isso aqui é o próprio Jesus dizendo, depois de mencionar todo o testemunho de João, após relatar todo o testemunho de João, após afirmar a credencial de João, João não teve credencial dada pelos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. João não teve a sua credencial dada pelo presidente da convenção. João não foi conhecido pelo governador, pelo presidente da república, não. João foi agraciado. João foi testemunho verídico que Jesus dá a seu respeito. Então, veja bem o que o próprio Jesus diz a respeito desse profeta, que cresceu no deserto, nunca usou o melhor púlpito ou pregou na melhor igreja. Não, senhor. Pregou no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. João alimentou-se de gafanhoto e mel silvestre. Meus irmãos, João, para se vestir, teria que se vestir de pelo de camelo. O seu cinto não era um dos melhores cintos. Louvado seja o nome do Senhor. O seu cinto era feito de couro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João aqui, após ele concluir a sua obra, o seu chamado, louvado seja o nome do Senhor, Jesus dá testemunho dele. De quem foi João? De quem era João? Como João se comportava? Como João agia diante da sociedade? João nunca provocou um escândalo. Não, senhores. João nunca provocou algo para desapontar a missão que estava imposta sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não, senhores.
De maneira alguma, João tinha postura, João tinha conduta, João pregava e as pessoas, mesmo João estando distante da sociedade, mesmo João estando lá no deserto, ele pregava e as pessoas iam ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque João tinha testemunho. Hoje a gente quer pregar, hoje a gente quer anunciar a palavra de Deus, mas será que o nosso testemunho é verdadeiro? Será que aquilo que pronunciamos no altar realmente nós vivemos? Louvado seja Deus! Será que a mensagem que nós transmitimos convence o coração do pecador? E aí você me pergunta, irmão, mas quem convence é o Espírito Santo? A minha missão é pregar, mas para você pregar e as pessoas ser convencidas pelo Espírito Santo, entenda-se de uma coisa: você é o portador da mensagem. Você é quem vai pronunciar a mensagem. É você que Deus vai usar para transmitir a mensagem. E as pessoas também vão se espelhar no seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem que as pessoas, mesmo João, pregando lá no deserto, distante da sociedade, distante do movimento, o povo ia para ouvir a mensagem de João. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas João pregou uma mensagem muito dura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era a palavra de Deus. João não pregava aquilo que ele queria ou que ele pensava em pregar. Ele pregava aquilo que vinha do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem que o próprio Jesus aqui testemunha, dá testemunho verídico da vida de João. Eu vos digo, olha, analise a conjugação desse verbo. Louvado seja o nome do Senhor. Analise com bastante atenção. É o próprio Jesus falando, dando testemunho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, veja bem, Jesus não deu testemunho de nenhum outro nome comparando a João. E olha que nós temos homens que foram agraciados por Deus dentro da palavra do Senhor. Existem pessoas aqui, dentro das Escrituras, pessoas de boa conduta, de boa postura, homens que fizeram ou tiveram nome com Deus, tiveram história com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Davi, que a Bíblia descreve, o homem segundo o coração de Deus. Moisés, que viu o Senhor face a face, conversava com o Senhor, mas que não recebeu o testemunho que João recebeu. Louvado seja Deus para todo sempre. Não recebeu o testemunho, não recebeu o privilégio. Esses homens não receberam, Elias não recebeu o privilégio que João teve. João teve a oportunidade, João recebeu o privilégio de batizar Jesus. Louvado seja Deus. João teve o privilégio de testemunhar aos céus que aquele que ele estava batizando era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João teve o privilégio de andar com Jesus, de colocar a cabeça no peito de Jesus. Louvado seja Deus. Então perceba o tamanho do testemunho desse homem. Jesus testifica. Jesus, no momento, anuncia ao povo: eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém entre os nascidos de mulher. Isso aqui fica claro, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ser o que for,
diante da sociedade. Você pode ser conhecido mundialmente. Você pode ter a melhor conta bancária, o melhor carro, a melhor casa. É bom ter esses testemunhos? É. E o céu? Eis a pergunta. E o céu? Tem o mesmo prazer de igualmente dar testemunho de você? Você, de fato, o céu se orgulha de você? O céu tem prazer de lhe testemunhar, de lhe apresentar? Porque aqui foi uma apresentação que o próprio Jesus fez a João, apresentou ele. Olha, tudo que vocês já viram vários profetas, vocês conhecem Moisés, vocês conhecem Elias, vocês conhecem vários profetas, mas eu vos digo, o próprio Jesus, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Louvado seja Deus. Ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre nos orienta. Ela sempre nos instrui. Ela sempre nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que se nós pretendemos, queremos ser conhecido pelo céu, não é pelo fato de ser grande. Não é pelo fato de ser grande. Não é pelo fato de ser conhecido em meio à sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que nos considerar o menor. Louvado seja Deus. Jesus testemunha de João. Jesus fala a respeito de João e diz: o que vocês saíram a ver? No deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. João profetizava e o milagre acontecia. Apesar de não ser um homem conhecido, apesar de não ser um homem que possuía uma boa estrutura, não se vestia bem, não era conhecido, como já disse, entre a sociedade, mas João era respeitado pelo céu. João era conhecido pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor. João recebeu de Jesus, meus irmãos, tem muitas pessoas, muita gente equivocada, achando que o que ele é aqui, o que ele representa aqui na sociedade, ele representa para o céu, e às vezes não. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas daqui é daqui, as do céu são diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. João não foi conhecido por Jesus por construir o maior patrimônio aqui na terra, o maior monumento. Não foi por isso que João foi reconhecido por Jesus. João não foi reconhecido por Jesus porque orou aqui e o milagre aconteceu. Não foi por isso que João foi conhecido por Jesus. João foi conhecido por Jesus. Jesus deu testemunho de João pela sua postura, pela sua conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Pela sua perseverança, pela sua história. Louvado seja o nome do Senhor. João tinha testemunho como um bom servo de Deus, como homem de Deus. E você, e nós, será que temos esse mesmo testemunho? Será que as pessoas olham para nós e nos reconhecem como cidadão do céu? Porque ser reconhecido como cidadão na terra é muito fácil. É muito fácil. João não vivia de aparência.
Não, João era verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas vivendo de aparência. Aparência. Mas João era verdadeiro. João pregava e testemunhava da sua pregação. João falava e os céus se movia para cumprir a palavra do seu profeta. E hoje, como é que as coisas estão? Eu deixo essa pergunta a você. Eu deixo essa pergunta a você. E quero encerrar esta mensagem lhe fazendo uma pergunta. Será que o céu tem prazer em dar testemunho da nossa fé, da nossa crença, da nossa conduta, da nossa postura, da nossa responsabilidade, do nosso dever como cristão? Fica aí esta pergunta. Então, meus queridos, eu quero deixar esta mensagem a você, ao seu coração, que Deus o abençoe. Só peço a você, mais uma vez, que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus venha te abençoar grandiosamente e poderosamente no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.